Ontem foi noite de Oscar e para quem curte cinema é um prato cheio porque ali você vê todas as estrelas, né, de Hollywood e você pode torcer para o filme que você mais curtiu ao longo do ano. E o grande ganhador dessa edição foi o filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, que se tornou o filme mais premiado da história, isso contando outras premiações também, não apenas o Oscar. E nessa premiação você teve dois discursos que foram bem emocionantes, que foi o discurso da Michelle Yeoh, que é a protagonista do filme e que ganhou como melhor atriz, e ela fala, né, como é importante essa superação e como ela, uma asiática, né, uma descendente asiática, recebendo essa premiação dos Estados Unidos e também com a idade que ela tem, já tem 60 anos, então é alguém que vem rompendo barreiras e ela expressa isso no seu discurso, mas para mim o mais emocionante mesmo foi o discurso de outro ator desse filme, que é o Ke Huy Quan. Quem é da minha geração conhece esse ator do Indiana Jones, ele fez Indiana Jones e o Templo da Perdição, contracenando com Harrison Ford, e também fez Os Goonies. E ele tem uma trajetória que aparentemente foi de altos e baixos em Hollywood e agora vem e ganha esse Oscar. E ele faz um discurso bem emocionado, ele homenageia sua mãe e conta um pouquinho da sua história brevemente como um refugiado que chegou nos Estados Unidos, e ele diz ali que é uma história do sonho americano, né? Então, assim, são dois autores asiáticos e isso mostra algumas coisas pra gente, como a gente vai entender nesse vídeo aqui. Mas, antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante. Quem quiser e puder, se torne membro desse canal aqui para dar uma força. E além disso, hoje à noite, daqui a pouquinho, vai rolar no Clube do Livro Filosófico um debate hoje comigo e com os participantes sobre o livro do Platão, Apologia de Sócrates. É um clássico da filosofia grega, a gente vai comentar juntos. Então quem quiser participar, basta se inscrever também no link na descrição aqui. Então, como eu falei, essa premiação ontem, né, e essa vitória esmagadora em várias premiações desse filme indica uma mudança, talvez, ou uma percepção do cinema americano, de Hollywood particularmente, porque a gente tem que pensar que o Oscar é uma premiação da indústria cinematográfica, né? Não é uma premiação artística, não é uma premiação, sabe, em termos de méritos artísticos, mas é uma premiação da indústria. Visa premiar as produções que mais se destacaram, e aqui a gente fala de vários aspectos técnicos, que também tem a ver com aspectos artísticos, né? A atuação, direção, a produção como tal, mas visa premiar a indústria do cinema. E quando eles vão lá e dão esse prêmio com esses atores, né, que representam imigrantes ou o Sudeste Asiático em grande parte, isso já manda um sinal para o mundo de que Hollywood está de olho nessa fatia do mercado. A gente já viu sinalizações nesse sentido, quando, por exemplo, o filme coreano Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, isso também já foi uma sinalização, mas também a gente tem visto produções como da Disney, a gente vai pensar o filme Shang-Chi, já também mostra como estão de olho nesse mercado, que é um mercado de bilhões de pessoas, né? A gente tem que pensar que um terço da população mundial vive no Sudeste Asiático, incluindo Índia, China e os países ali do Sudeste. Então, é um grande mercado consumidor, é um grande mercado para o cinema americano e eles têm que, pouco a pouco, se adaptar para isso, né? Basta pensar, por exemplo, em contraposição, né, a esse cenário. Um dos maiores segmentos dos Estados Unidos hoje é a comunidade latina e ela não é tão representada assim no cinema, muito menos no Oscar. Então, assim, hoje em dia, o espanhol é o segundo idioma mais falado dos Estados Unidos e a segunda maior comunidade dos Estados Unidos são os latinos. E eles têm uma subrepresentação nas produções culturais, no cinema, na televisão, no streaming, por exemplo, na música também, só que não tem uma organização tão grande ao ponto de pressionar a indústria cultural para representá-los. Por outro lado, o Sudeste Asiático tem esse poder do dinheiro, da população e serão os consumidores de Hollywood no futuro, já são, na verdade, né? E não apenas dos produtos culturais norte-americanos, mas também de produtos, carros, relógios, artigos de moda do Ocidente. Então, é claro que é uma fatia de mercado gigantesca que eles não querem perder de vista. A gente tem que pensar que representatividade não é apenas, sabe, de interesses bonzinhos das corporações que são preocupadas em dar visibilidade para minorias. Não, tem nada a ver com isso. Geralmente tem a ver com interesses econômicos, né? Se a gente não for pressionado a representar essas pessoas, a gente vai perder dinheiro. Se a gente representar essas pessoas, a gente vai ganhar mais dinheiro também. Então, a gente tem que levar em consideração que, por trás disso, o capitalismo tem esse poder, né, de converter tudo em dinheiro, converter tudo em produto, transformar tudo em interesses do capital. A pouca ética no capitalismo. No final das contas, tudo se reverte ao caixa, se reverte ao lucro, se reverte a ganhar mais dinheiro. De qualquer modo, é importante que tenha representatividade, é importante que as pessoas tenham voz, possam se manifestar. E, como eu falei, esses dois discursos aqui, da Michelle Yeoh e do Ke Huy Quan, foram bem comoventes, bem emocionantes, e talvez já demonstre, talvez não também, né? Muitas vezes eles dão um passo para frente e dão dois passos para trás, mas talvez demonstre essa abertura de Hollywood aí para outras vozes, outras culturas, de maneira respeitosa preferencialmente. Ainda pegando esse gancho da Michelle Yeoh, ontem fiz um vídeo aqui sobre etarismo, né? Sobre o caso na Universidade de Bauru,
que 3 jovens fizeram um vídeo tirando sarro de uma colega de classe mais velha, de 40 e poucos anos, e aí muita gente veio comentar aqui, contar sua história, foi bem bonito o resultado aqui, né? Que se vocês tiverem um tempinho, voltem no vídeo anterior e deem uma olhada nos comentários, porque tem muita gente contando sua história e realmente são muitos casos, sabe? São inúmeros casos de pessoas que voltaram para a universidade mais velhas ou que entraram no primeiro curso já mais velhas. Então, assim, tem pessoas relatando como foram bem recebidas pelos alunos mais novos, de pessoas também relatando um tipo de bullying, tiração de sarro, mas no geral, muita gente tem essa disposição de retornar para estudar, tem esse interesse de continuar se aperfeiçoando. Muita gente contando aqui que fez graduação aos 40, 50 anos e depois continuou fazendo outras graduações ou pós-graduações, indo para o mestrado, doutorado. Então, assim, isso é muito bonito de se ver mesmo, essa disposição das pessoas de, sabe, continuar crescendo intelectualmente, culturalmente. Então, fico bem contente com o resultado de ontem, dos comentários de vocês. Eu li muitos deles aqui, são, sabe, milhares de comentários, muita gente contando sua história. Então, obrigado a todos vocês que comentaram ontem, dividiram conosco suas experiências, o que vocês vivenciaram, o que vocês passaram, que isso sirva de estímulo para outras pessoas também, sabe, se pôr nessa posição, sair um pouco da zona de conforto e continuar estudando e continuar se aperfeiçoando. Inclusive, saiu uma reportagem hoje sobre esse caso, né? E conta como os colegas da vítima dessa discriminação se reuniram aqui para homenageá-la. A manchete do G1 aqui diz o seguinte, olha: deboche universitária com mais de 40 anos gera revolta e solidariedade de colegas. Exemplo para nós. E daí aqui mostra uma foto da Patrícia Linares, que foi a vítima dessa discriminação, desse preconceito, e os colegas ao redor dela homenageando. Então, sim, é muito legal também você perceber que, embora você tenha ali um grupo de pessoas que, sabe, sejam dispostas a ser preconceituosas ou discriminá-los demais, você tem muitas outras pessoas também preocupadas em incluir e serem positivas e ajudá-la e, sabe, compreender quão importante é isso para aquela pessoa e também para elas, né? Para o aprendizado delas, o modo como elas vão conviver com a Patrícia e também aprender coisas diferentes com ela. Eu só acho que vale mencionar aqui, abrir um parênteses, porque algumas pessoas vieram comentar aqui que houve uma tendência a demonizar esses jovens e que isso não tem o perfil daquilo que a gente faz no canal. Bem, eu não demonizei ninguém, eu só chamei de babaca mesmo, eu acho que são realmente babaca, foram bem preconceituosos, bem ignorantes nesse sentido, mas também não desprezo a ideia de que elas podem mudar, elas podem se transformar, elas podem aprender com isso também. Podem não aprender, podem, dada a repercussão negativa, dada a onda de repúdio universal que vem em torno disso, pode ser que elas se agarrem ainda mais a esses preconceitos e cresçam preconceituosas, pode ser que aconteça isso, mas também pode ser que elas revisem a posição delas e em algum momento mudem de opinião e passem realmente a questionar. Não acho que isso aconteceu agora, não acho que elas já estão arrependidas, não acho que elas estejam, sabe, não, eu errei e aprendi, não é isso, eu acho que demora um pouco para você processar esse tipo de coisa, ainda mais quando é publicamente assim, esse tipo de reação, sabe, coletiva, muita gente, milhares de pessoas te insultando, ameaçando. A gente sabe que as coisas passam do limite, né? A internet é isso, há críticas legítimas, mas também escala rapidamente para críticas agressivas, às vezes até para assédio fora da internet. Então isso não é desejável, não deveria ser estimulado isso. A gente tem que pensar que as pessoas cometem erros, elas reproduzem preconceitos históricos, preconceitos que muitas vezes foram inculcados na casa, na igreja, no convívio dos amigos. Então, sim, leva um tempinho para você processar isso e mudar. A gente tem que lembrar o caso, né, um caso bem famoso, de uma reportagem da Manchete, se não me engano, quando foram lá para a praia no Rio de Janeiro, para a Zona Sul, entrevistar alguns cariocas sobre a ida de jovens periféricos para a praia, para a Zona Sul, e uma delas disse uma coisa horrorosa. Eu até vou botar aqui para vocês o vídeo, porque é bem conhecido esse vídeo, inclusive volta de tempos em tempos, né? Eu venho à praia na Barra porque botaram os ônibus horrorosos, que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa e põe no baldinho. Que até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito, porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra praia em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. E essa jovem aí, acho que tinha 18 anos na época, ela cresceu e ela tomou consciência disso, né? Ela já fez um longo relato, um longo depoimento sobre como ela mudou ao longo dos anos, como ela foi estudar, se não me engano, filosofia ou sociologia, não sei, ela foi fazer um curso de humanas e como ela
foi aprendendo com o tempo e ela simplesmente se arrependeu daquilo que ela dizia e compreendia como ela era ignorante, e hoje em dia ela é bem diferente. Então, assim, as pessoas podem mudar, elas podem aprender, e isso é um processo muito individual também, né? Pode ser que haja críticas dos outros, mas se você não faz esse tomar de consciência, se você não põe a mão na consciência e não para pra pensar, é muito difícil você mudar também e se transformar com o tempo. De qualquer modo, isso trouxe o debate sobre etarismo, sobre esse preconceito contra pessoas mais velhas. Nesse caso, nem sequer é uma idosa, a Patrícia tem 40 e poucos anos, não é uma idosa, mas há esse preconceito com pessoas mais velhas em alguns espaços, e há certamente preconceito com idosos. Contra idosos é um crime no Brasil, então a pessoa que foi discriminada ou sofre preconceito por ser idosa, ela pode sim denunciar isso. Nesse caso, a Patrícia não chega a esse ponto, mas certamente a gente espera aí que haja algum tipo de medida disciplinar da universidade. E nem sequer digo aqui de expulsão, digo aqui no sentido de algum modo permitir com que elas aprendam com essa situação e possam ser instruídas sobre isso. Para mim é um pouco curioso, né, a gente perceber como uma grande parte da esquerda que é contra punitivismo penal, contra punitivismo nesse sentido mais rigoroso do termo, e não tem nenhum problema em cancelar uma pessoa pro resto da vida. Eu mostrei esse vídeo aqui e, como eu falei, de tempos em tempos retorna essa imagem dela como se ela estivesse estática no tempo, sei lá, 30 anos atrás, e não pudesse ter mudado. E as pessoas mudam, as pessoas transformam. Nós mudamos, eu mudei bastante ao longo dos anos. Então a gente tem que pensar que há um potencial sim, de transformação dessas jovens, elas podem sim revisar essa noção dela, mas é claro que isso leva um tempinho sim. E a gente espera que essa passagem da Patrícia Linares pelo curso de biomedicina seja tranquilo, que ela consiga se formar, atuar nesse meio, e a gente falou muito sobre isso ontem, né, sobre esse potencial de pessoas mais velhas de se reinventarem. E aqui a gente volta ao caso da Michelle Yeoh, né, uma atriz de 60 anos, de ascendência asiática, que ganha um Oscar e que vem com essa mensagem de que não dá para ignorar grandes atrizes mais velhas que estão aí e que podem contribuir bastante com o seu talento. Então, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. E se vocês acompanharam a premiação do Oscar ontem, e também, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que comentaram ontem aqui, dividindo sua história. Foi bem emocionante mesmo ler os seus relatos. Obrigadão a todos vocês. Curtam esse vídeo e quem quiser participar, como eu falei mais tarde, a gente tem um encontro nosso aqui no Clube do Livro. Vamos ler Apologia de Sócrates. Basta participar, link na descrição aqui. Espero você por lá. Até mais tarde. Um abração e até mais. Tchau.